Fala pessoal, bem-vindo ao 5º episódio do Fórum Agrocast. E hoje recebo aqui cientista do solo, Diego Siqueira, CEO, já entendi, agro, que eu conheci o Maurício, não conheci a Gladys ainda, que veio lá do Sul prestigiar o nosso evento. Realmente, para nós, muito importante tê-la aqui. Primeiramente, queria, antes de começar uma discussão aqui sobre a pauta central do fórum, que é educação no agro, o que a IA responderia se eu perguntasse quem que é Diego e quem que é Gladys? Oi, Henrique, é um prazer estar aqui nesse podcast, falando com vocês que nos acompanham aí. Eu a primeira vez, espero voltar aqui outras vezes, já fico aqui a oportunidade de convite. Interessante essa pergunta, né? Não sei, acho que depende do prompt que eu ia escrever para ela me perguntar. Se eu fosse colocar um prompt mais clássico, o Diego é um engenheiro agrônomo com pós-doutorado em geofísica aplicada, está entre alguns cientistas mais influentes da América Latina, jovens cientistas. Eu prefiro mais a parte do jovem, sinceramente. Vou completar alguns janeiros agora em fevereiro, mas não gosto muito desse prompt. O prompt que eu mais gosto é, no meio desse processo, o Diego se tornou um apaixonado em ajudar gente. Ele se tornou uma pessoa que quer ser lembrada como alguém leve, que pensa em deixar legados tranquilos, né? Então, acho que essa é a imagem que o Diego mais gosta que a IA falem dele, tá? E a Gladys? Nossa, o Diego muito simpático, né? Demais. Muito simpático, a apresentação assim. O GPT deve ter gostado muito. Eu sou a Gladys Mariotto, sou uma das fundadoras da Já Entendi Agro. A Já Entendi Agro nasceu para trazer capacitação para o agronegócio, mas principalmente para a base da pirâmide. A gente desenvolveu uma metodologia e uma tecnologia onde a gente traz a informação, principalmente através da Solo Agro, né, e do Agro para Todos, da Exalc, que é uma referência. A gente traduz os conteúdos de pós-graduação. Entrevistei agora mesmo o professor Leone. Isso. Muito legal. É uma honra trabalhar com a professora Leone e transferir, né, esse conteúdo tão complexo que é o agronegócio. Na verdade, quando a gente parte desse princípio do técnico, é muito difícil, né? Então, a gente que tem mais facilidade de comunicação, a gente também sofre para desenvolver esse conteúdo de forma fácil para as pessoas. Então, eu sou formada em filosofia, então é uma formação bem diferente. Como veio falar do agro? Filosofia e Belas Artes, e eu terminei o meu doutorado em neurociência e cognição. Então, a minha especialização é justamente, o meu doutorado é em transformar uma metodologia para pessoas de baixa escolaridade, pensando nas áreas do cérebro e pensando exatamente como é que faz para essa cognição funcionar. Pô, que legal, hein? Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, tá doido. E olhando assim, em termos de desafios do agronegócio, o que vocês mais enxergam em termos de capacitação como desafio para os próximos anos? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta mais difícil para a Gladys responder. Já é a segunda pergunta que fazem na linha humana, né? Brincadeira. Eu fico me perguntando sempre sobre isso, né? Inclusive, quando eu encontro a Leone radialista também, radialista do 15 de Piracicaba, não sei se ele gravou aqui com vocês falando uma brincadeira. A gente sempre fala, eu sou botafoguense de Ribeirão Preto, onde começou Sócrates, Raí e tantos outros, né? Eu acho que o próximo salto, Henrique, tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui e o que a gente comentou hoje nesse primeiro Fórum Agro com foco em educação. A nossa habilidade de se comunicar. Será que a gente realmente está explorando essas ferramentas e essas facilidades para que a gente possa se comunicar melhor? Se comunicar melhor quer dizer ser entendido melhor. Eu falo que o agro, Diego, comunica bem para quem é do agro, mas ainda não muito bem para quem é fora do agronegócio, né? Eu conto muito um caso. A família do meu pai parte é de Batatais, parte é de Jurucê. Quem é de Jurucê aí tem um frango com polenta maravilhoso lá. E são 8 irmãos, então imagina uns churrascos. Os churrascos são sempre para 80, 100 pessoas, né?
E aí, quando eu comecei com iniciação científica, Gladys, eu trabalhava com análise multivariada e análise de correlação canônica. É o tataravô da IA, né, de hoje, né? Aí eu falava, o pessoal chegava nos churrascos, o que você está fazendo, Diego? Olha, eu estou trabalhando com correlação canônica para ver volume de qualidade em citros. Deixa eu ali pegar o tender da sua tia. A pessoa aí não voltava. Aí eu acho que eu estou comunicando errado. Aí no outro ano, Diego, e aí, o que você está fazendo? O quê? Não, eu evoluí. Agora eu estou trabalhando com geoestatística, que é uma técnica para fazer mapas. Hoje a gente usa outros padrões, IA regenerativa. Estou trabalhando com geoestatística e variograma escalonado. Eu acho que eu vou pegar o purezinho da sua tia. E voltava. Aí eu fiquei com isso, né, interno, e são casos reais. Nos últimos anos, Diego, o que você está fazendo? Estou mexendo com terra, essa que está sujando aí a sua unha. Terra? Minha unha está suja? Me explica um pouco mais. Como assim terra? Aí desenrolava o interesse, a curiosidade, sim, toda a estratégia. Eu acho que falta um pouco disso na forma como a gente está... comunicou muito sobre simplificar a linguagem que a gente educa, né? Uhum. E eu acho que tem mais uma questão. Além dessa, eu acho que é o bloco, né? É uma bolha, né? É isso que a gente tem que furar. E tem uma outra questão. Hoje, com as novas tecnologias, tudo muda muito rápido. Então, se os nossos antepassados eles aprendiam a lidar com a terra de uma forma e aquilo se perpetuava, agora não mais. Né? Então, uma das questões que a gente encontra muito no banco, mas eu fiz isso a vida inteira, por que eu não posso fazer mais? Né? Ele estava ensinando esses dias umas questões de pecuária, né? E como é que você... Daí ele se perguntou, como é que você faz, né, para medir? 2 mãozadas. Né? Assim, eles têm que entender que hoje a mãozada não funciona mais, porque tem tanta tecnologia embarcada ali que agora precisa medir. Mas se eu nunca medi e deu certo, por que eu preciso medir agora? Perfeito. Né? Então, acontece muito do agricultor achar que o produto não funciona bem, que a tecnologia não funciona bem porque ele não está usando de forma adequada. Então, a gente tem que voltar e explicar para ele por que a mãozada não funciona mais. Porque ele tem que pegar a canequinha e, se for um pouquinho mais da canequinha, não vai funcionar. E por quê? Porque tem tecnologia. Porque isso vai fazer mal para o gado. O Aleone estava comunicando aqui conosco, né, que o pessoal precisa entender o porquê que ele está colocando aquela dose, não simplesmente colocar aquela dose, né? Então ele acha que isso de fato é uma falha em comunicar, mas exato, explicar o porquê que a gente está fazendo aquilo, aplicando aquilo defensivo. Tem uma outra questão que a gente está vendo até com uma outra grande empresa, que é de saúde animal. Né? Por que tratar o gado bem? Por que a gente não pode gritar com o gado? Por que antigamente dar um chute na traseira do gato, do peli, funcionava e hoje a gente sabe que isso faz mal? Né? Então, por que não tratar mais daquela forma? Né? Por que não sombrear o gado? Por que não sombrear? Porque você conversar com o gado, você vai aumentar 20% da produção, né? Mesmo que seja um minutinho ali, que ele sinta né? Que você tem uma interação com ele. Então, mas tem que explicar. Sim. Porque senão é besteira para eles, porque eles fizeram a vida inteira dessa forma. E no quesito mão de obra, como é que está lá no Sul? Vocês têm enfrentado muitos desafios? Tem. A gente tem desafios, um turnover alto, né? E quando acontece uma demissão ou acontece a pessoa se demitir, começa tudo do zero, né? E todo aquele conhecimento é perdido e muitas vezes aquele conhecimento nem está registrado. Então, tem toda essa questão. Apesar de que no Sul o nível de escolaridade é um pouquinho mais alto, né? Mas mesmo assim, essa progressão não existe. Né? Quando a gente fala, né, de Nordeste, de Norte, por exemplo, Mato Piba, né, que é um polo tão importante hoje, né? A gente visitou esses dias uma fazenda de 200 funcionários que eles não têm capacitação. Né? O que acontece? Fazenda não tem RH. Quando você fala de uma empresa de 100 funcionários, 200 funcionários, sempre vai ter um RH que se preocupa, que entende, que olha. Fazenda não tem. Né? Então, como é que se administra isso?
E no café, Diego, que sempre foi muita mão de obra, como é que você tá vendo atualmente isso, cara? Não sei se vocês sabem, mas o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Só perde para pra água. água. Pois é. E ela é uma das commodities mais poderosas que tem no planeta, só perde para uma também, que a gente está tentando migrar, que é o petróleo. Cara, Inclusive, nós estamos nesse espaço aqui da Bee Business Park com uma família com tradição em café, que foi migrando para até virar um polo em biotecnologia. E hoje nós estamos aqui no podcast com um dos top jovens da Forbes nos entrevistando de uma forma muito leve e humanizada. O café está em lugares que a gente nem imaginava, Gladys. inclusive aqui no podcast tem o Café da Vera. E, inclusive, no podcast aqui no Café, o Café da Vero, maravilhoso, um café que inclui, que traz os pequenos produtores, dando voz a eles. Então, esse movimento de você trazer esses pequenos produtores, conectando eles com iniciativas como de inovação aberta, é muito legal, né? A cafeicultura, eu gosto muito da cafeicultura porque ela é uma frente que democratiza muito dinheiro, o acesso. Então você vai num pequeno produtor de café de 15 hectares, ele consegue ter um carro legal, ele consegue ter uma verba que ajuda a formar a família. Então eu gosto muito. A família trabalha junto com ele. A família trabalha junto com ele. Hoje a cafeicultura, ela está... De todas as culturas, Henrique, para mim, a que mais se posiciona estrategicamente no Brasil e no mundo com um tema que todo mundo fala, mas poucos entendem, que é a agricultura regenerativa, é a cafeicultura. Todo mundo fala de agricultura regenerativa. Aí fala da planta de cobertura, fala dos adubos, de tantas coisas. Mas e o solo? É ali que nasce o pé de café, seja um catuaí, um mundo novo, um arara, esses que estão aqui na caixinha da Vero. E Solo doente é planta doente. Solo doente é planta doente. Hoje, o pessoal me pergunta, né, lá nos churrascos da minha família, diga o que você fala. Eu virei um doutor da terra. Muda. Igual o doutor de gente, né? Então, hoje a cafeicultura, ela está puxando essa bandeira da agricultura regenerativa, né? A Arara é uma das que tem dado voz a esse conceito no Brasil. E vou dar um mergulho um pouco técnico, mas de curiosidade. Para a gente formar 20 centímetros de solo, esses 20 centímetros é o que vão produzir o café, vão produzir o algodão para a nossa roupa, o etanol para o seu carro, saem desses 20 centímetros de solo. E a mãe natureza demora 8.000 anos para fabricar esses 8 centímetros de solo. É a rocha que vai quebrando até virar solo. A gente vai demorar muito mais tempo para regenerar o solo do que para regenerar o ar ou a água. De forma alguma, você que está aí nos escutando, nos vendo, eu estou falando que tem que poluir o ar e a água, não é nada disso. Eu estou falando que o tempo para regenerar o solo é muito maior numa escala. E aí a cafeicultura vem puxando uma linha chamada remineralizadores. Quando você pega a rocha certa, que é a mãe do solo, moe ela bem fininha, da granulometria de uma farinha, que é a mesa que a minha mãe empana o queijo, que eu adoro, e você pega essa rocha e coloca no solo numa dose adequada, de uma safra para outra, você fabrica literalmente terra. Isso, para mim, é regenerar. Então, o que é mais caro, o quilo do adubo ou o quilo da sua terra que produz o seu café especial? O que é mais caro, a tonelada de cana ou a terra que produz os milhões de litros de combustível de avião e que o Brasil vai ter que ser um dos maiores da América Latina? Então, é terra. E aí, Henrique, sabe o que é o mais legal? Adivinha de onde vem a primeira patente da América Latina, quiçá do mundo, eu não gosto muito, mas da América Latina para medir formação de terra? Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Uma empresa brasileira que defendeu essa tecnologia para o Brasil até 2043. Imaginam quantas Copas e Olimpíadas. Essa taça já é nossa até 2043. Essa tecnologia nasceu com uma empresa daqui da região chamada Quanticum, onde eu sou um dos sócios fundadores. Muito bacana. Legal. Pessoal, Você conseguiu traduzir muito bem. Assim, fica apaixonante, né? Ver sim. você falar. Não, de fato, eu até tinha comentado com o Diego que o café, para mim, é uma das culturas que vão mais se aproximar da agricultura de baixo carbono. Eu também não gosto desse termo, mas de fato eu vejo porque o cuidado
e geralmente também um grande produtor de café tem 100 hectares, 200 hectares. É uma cultura dominada por pequenos agricultores, né? E o cuidado que eles têm com o solo, com preservação de nascente, preservação das árvores, integração das árvores com o café, é gigante, né? Então, e assim, até para encerrar também esse curto podcast, visto que a gente tem mais um episódio para gravar aqui, como é que vocês enxergam o futuro da educação no agro nos próximos 10 anos? E voltando para a linha dos desafios também, até que vocês discutiram no painel, o que vocês elencariam aqui para a gente? Eu acho que, sem dúvida, a gente vai conseguir levar com o EAD, a gente vai conseguir levar a educação para vários lugares, né, que não tem acesso. Né? Você não vai dizer que uma fazenda que fica a 6 horas da primeira capital vai conseguir levar os seus funcionários para a cidade para fazer a capacitação. Então, eu acho que com as novas tecnologias e principalmente com a capacidade que a gente tem agora de trazer aplicativos fáceis, simples, né, como é o nosso da Gente Entendi Agro, que trabalha também offline, né, ele pode ir até a sede, baixar o aplicativo e desde aplicar em casa ou no meio do campo, então isso vai ajudar muito. Acho que a gente está no começo ainda dessa revolução, mas é um caminho sem volta. E você, Diego? Henrique, essa pergunta é muito legal. Eu vou dar sequência ao que eu comentei aqui no primeiro Fórum Agro em Educação. Para saber onde que a gente vai chegar, eu acho que antes a gente precisa saber como está a nossa situação hoje, né? Essa tecnologia que eu comentei que virou uma patente, eu ando com uma apostila chamada Ciência do Solo Brasileiro, curso à distância, 1988. Caramba. Sério? Sério, tá até amarelo. Mas como que fazia isso? Pois é. Por carta? Então eu fico... A gente às vezes está debatendo alguns conceitos que eu só tinha 4 anos nessa época, né? Então, eu antes de falar sobre futuro e decidir o rumo que eu vou como iatista ou como um corredor, primeiro eu tenho que ver como é que está o meu status hoje. Então, se a gente vai fazer um curso de inglês, você vai fazer uma prova para saber o nível do seu inglês. Se você vai começar a fazer atividade física, como o Henrique que adora correr, eu corria, né, não mas... Você vai fazer uma avaliação médica para saber seu status. Você vai começar a aprender. Você faz uma análise para saber, segundo o Harvard Gardner, quais são as 7 inteligências que você tem mais facilidade ou aquela que você precisa melhorar? Ou a gente está indo só nas inteligências básicas? Lógica, leitura, está faltando um monte, né? Então, eu gosto muito do conceito para saber futuro, medir maturidade tecnológica. Então, eu vou ensinar, mas essa pessoa prefere aprender por gamificação ou ela é mais desenvolvida a audição e eu vou fazer um conteúdo mais direcionado para podcast? Não, eu vou falar com alguém que é muito mais visual, então eu vou fazer um material com Já Entendi o Agro, utilizando arquétipos e símbolos, que um desenho traduz um parágrafo, igual o desenho Scrolls, que as minhas sobrinhas adoram, né? E até hoje a gente se comunica no Zap. A gente trocou um parágrafo por um joinha ou uma carinha triste. Inclusive, se você não manda o texto para a pessoa, manda a carinha, ela fala, você está brava comigo? Exato. Então, eu acho que é um pouco disso, Henrique. Para saber o futuro, eu acho que a gente ainda não sabe como que a gente está hoje enquanto maturidade digital. Você sabe que o Howard Gardner, agora, ele trouxe uma nova tese que tem a oitava inteligência, que é a natural, né, da natureza. Então, hoje, as pessoas até que arrepio, têm... Gladys. Né, e é uma das mais bonitas, né? Talvez ele não tenha lógica, talvez ele não saiba ler, mas ele sabe olhar para o céu e saber se vai chover, ele sabe olhar para um bichinho e ver se o bichinho está bem ou se não está. Então, olha que inteligência maravilhosa essa, né? E que a gente não pode descartar e dizer que aquela inteligência não vai ser fundamental. Eu acho que essa inteligência talvez seja mais importante, porque a gente fica sempre querendo ensinar de uma forma, usando um método que a gente vem sendo repassado por séculos, por Platão, que é o método expositivo, explicar a importância de preço, valor e propósito. Para mim, essa inteligência está muito ligada com o alto da pirâmide, que é
valor. Quando a gente deixar essa breve existência, como que a gente quer ser lembrado? Então, para mim, essa oitava inteligência está relacionada com isso, que não tem nada a ver com preço. Obrigado, Gladys. Obrigado, Diego. Obrigado pela aula, Obrigada pela a você, reflexão. pela oportunidade. Para nós é muito relevante ter 2 doutores conosco aqui, né? Realmente, no 5º episódio do Fórum AgroCast. Nos vemos em breve. Tchau, pessoal. Tchau.